Bom, e rapidinho, mais uma vez o convite para que você participe da nossa enquete de hoje, que está no ar lá no site da Jovem Pan. A pergunta é: você concorda com a volta dos impostos sobre os combustíveis? Sim ou não? Participe lá no site da Jovem Pan, já o resultado final. Mais um destaque desta quarta-feira agora. Olha só, o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal proibiu hoje o porte e transporte de armas de fogo e de munições no território do Distrito Federal. A decisão atendeu a um pedido feito pelo delegado da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, integrante da equipe de transição de Lula. A determinação começou a valer agora há pouco, às 18 horas desta quarta-feira, e segue até segunda, até o dia 2 de janeiro, em toda a unidade da federação na qual está a capital federal. Quem desrespeitar a decisão durante o período será considerado em flagrante delito por porte ilegal de arma, até mesmo os CACs que possuem registro. Começo essa com você, Roberto Mota. Queixou a decisão, Mota, ministro, atende ao pedido da equipe de transição e proíbe porte de arma, a circulação de armas de fogo em todo o Distrito Federal até segunda-feira por causa da cerimônia de domingo. Mota. O controle legal do porte e da posse de armas só afeta o cidadão de bem que cumpre a lei. Os criminosos, os traficantes, os milicianos, por definição, eles não se importam com a legislação, né? A polícia do Rio de Janeiro, por exemplo, estima que existam aproximadamente 60 mil homens armados nas comunidades do estado. É mais do que o efetivo que a Polícia Militar dispõe aqui. A maioria dos soldados desse exército clandestino usa armas de guerra, inclusive fuzis e granadas. Até onde eu sei, nenhuma outra polícia do mundo enfrenta granadas no seu dia a dia, mas essa é a realidade da Polícia Fluminense. Semana passada, nós noticiamos um ataque de criminosos a uma base da Polícia Militar aqui no Rio de Janeiro, feito com fuzis, granadas. Desde junho de 2020, as operações policiais das comunidades do Rio de Janeiro estão suspensas devido a uma decisão judicial na ADPF 635. Mas a polícia é o único poder capaz de desarmar traficantes e milicianos. E esse é o único desarmamento que importa, o desarmamento dos bandidos. Nunca esqueçam disso. A única defesa contra armas nas mãos de criminosos são as armas nas mãos dos homens de bem, sejam esses homens policiais ou cidadãos comuns. Coronel. Como eu falei para a nossa audiência que já estava lá no YouTube com a gente 20 minutos antes, e agora eu repito para a audiência de rádio e televisão, nós estamos vivendo num momento de guerras de narrativas. Existe toda uma estratégia sendo implementada, típica de operações psicológicas de guerra, ou mesmo daquela instrumentalização da opinião pública nas ditaduras, quando você joga com as ideias e tenta explorar essas ideias. Como o Mota muito bem falou, esse tipo de ordem ou de lei, ela atinge uma parcela ínfima da população, que são exatamente aqueles que possuem arma ou que têm o porte, porque veja bem, a posse de arma, que é o que a grande maioria dos colecionadores, atiradores e até caçadores tem, esse porte ele é muito limitado. Ou seja, você ter a sua arma com você e poder utilizá-la em outros locais longe da sua residência, transportar, existem toda uma norma em relação a isso, aonde vai a munição, como é que tem que se deslocar esse armamento, ou seja, há toda uma burocracia. Até ontem eu comentei com a nossa audiência de que aqui nos Estados Unidos eu vou ao stand, compro munição no mercado, atiro com tranquilidade e, apesar de 32 anos de serviço no Exército e ser um atirador razoável, e mesmo assim, no Brasil, eu nem ouso ter arma, porque é uma burocracia tão grande que eu prefiro andar desarmado e não ter arma no Brasil, e até não praticar o tiro desportivo. Agora, o que nós percebemos que está por trás de toda esse movimentar, de tentar colocar a cerimônia sob risco e precisando desse tipo de providências?
Na verdade, é uma tentativa, e talvez você, quando falou até mesmo CACs, eu diria, sobretudo os CACs, porque faz parte de uma política pública já anunciada de que o governo Lula diz que vai desarmar aquela população que segue toda essa legislação para ter armas de fogo para a sua defesa. Então, é mais um viés político de narrativa do que realmente uma preocupação com a segurança dos dignatários, das pessoas que vão estar participando da própria cerimônia, daquelas medidas de contra-terrorismo que têm que ser tomadas normalmente em todos esses eventos. É mais uma narrativa que está sendo aproveitada aí a reboque do que tem acontecido nos últimos dias, onde até um certo CAC terrorista aí apareceu e que está muito obscuro, cheio de incongruências essa história, e que nós estamos percebendo que há toda uma orquestração desse conteúdo que provavelmente o ministro da Justiça já prometeu o próximo, dizendo que atacará com ênfase essas pessoas que legalmente possuem armas no Brasil. E você, Tomé Abduch, que achou, Tomé, da decisão do ministro? Era uma providência necessária essa suspensão da circulação de armas ou não? Pesos e medidas. Esse é o grande problema do Brasil. Nenhuma facção criminosa é mais perigosa ou lesou mais o Brasil do que o assalto aos cofres públicos que aconteceram nos últimos anos. Nós tivemos inúmeras pessoas, se eu não me engano, mais de 67 pessoas desse novo governo ou foram acusadas ou condenadas por crimes de corrupção. Esse sim é um fator de extrema importância para que os ministros do Supremo Tribunal Federal possam estar olhando. A questão dos CACs, como foi colocado aqui já pelos nossos dois colegas, é uma questão muito pontual. Essas pessoas que têm um registro de uma arma, que são atiradores, caçadores, dificilmente vão pegar as suas armas para cometer qualquer tipo de crime. Quem for cometer algum tipo de crime, com certeza vai ser com uma arma que foi comprada no mercado negro, e não uma pessoa de família que tem o seu registro, que passou por um teste psicológico, que recebeu a sua licença para poder ser um CAC ou mesmo ter um porte de arma. Então, acho que quando a gente coloca e enxergamos, né, a forma como eles olham para o Brasil como um todo, é o que deixa realmente a sociedade brasileira assustada. O todo do Brasil vai para um caminho onde a inversão de valores parece que se tornou a grande realidade. Você sabe, é Alexandre Garcia, direto de Brasília, já está com a gente por aqui. Alexandre, queria retomar com você o tema sobre o qual a gente conversava aqui antes do intervalo, que foi a decisão de hoje do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, de limitar a circulação de armas de fogo em Brasília já a partir de hoje, na verdade, uma decisão que já está em vigor até segunda-feira por causa da cerimônia de posse no domingo. O ministro suspende o porte de armas, o transporte de armas de fogo em Brasília, alegando justamente preocupação com a segurança de Lula, atendendo a um pedido da equipe do presidente eleito. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Bruno. Olha, se fosse nos Estados Unidos, não poderia, né? Porque a segunda emenda na Constituição americana diz que é um direito inviolável. Isso acabou na Suprema Corte. A Suprema Corte imaginou, né? Eram tempos de milícias para garantir a independência dos Estados Unidos, mas a Suprema Corte disse não, é um direito inviolável, tal como o direito do voto ou a liberdade de expressão. Aqui não, aqui se mexe nos direitos a toda hora. Então, desde 6 horas da tarde de hoje até o fim da segunda-feira, não se pode transportar armas aqui, nem importar armas, mesmo legalizadas, né? Que bom que isso se levasse a sério para os bandidos, né? Interessante que o ministro Alexandre de Moraes faz uma ressalva, né, dizendo que essa determinação não atinge as Forças Armadas, nem a polícia, nem as empresas de segurança, né? Bom, ainda bem, né? Mas, enfim, faz parte desse medo que foi potencializado depois da prisão desse George Washington de Souza, que teria posto uma bomba. Eu estou querendo ver a imagem de desmontar essa bomba no momento em que encontraram uma bomba nesse caminhão-tanque, né? Mas eu vi imagens de armas longas e curtas e muita munição que ele tinha num apartamento num bairro de Brasília, né? E como ele disse que frequentou o acampamento na frente do QG, o acampamento acabou sendo respingado por isso,
novo ministro da Justiça está chamando todo mundo do acampamento de terroristas, né? E já falou com o governador para ver se retira o acampamento a partir do dia 1º. Mas, enfim, faz parte criou-se assim um ambiente em que vão estar presentes 1.000 agentes da Polícia Federal. A totalidade da PM de Brasília está mobilizada, né? Então, cria-se um ambiente que eu não sei se é um ambiente festivo ou um ambiente de medo, de susto. Está se falando de carro blindado para Lula, né? O presidente Bolsonaro chegou de carro aberto, né? de Rolls Royce. Até as festas podem ser prejudicadas. A Janja está organizando lá festas na esplanada dos ministérios, festas populares, mas as pessoas podem estar com medo, está tudo isolado por ali, e a questão de segurança, sim, está em primeiro lugar nessa posse.